maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Pai e pedir a direção de Deus neste momento. Ó Pai querido e amado, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, nesta noite, pela tua infinita graça, infinita bondade, pelo teu amor para conosco, para com a tua igreja gloriosa, sem mácula, Senhor. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite, cada família aqui representada, cada lar aqui representado. Ó Deus, que o Senhor visite, Senhor, de maneira gloriosa, Pai. Nos dá, Senhor Deus e Pai, sabedoria, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, use de maneira gloriosa, Pai, para a glória do Teu santo nome. Que a Tua palavra, Senhor, os conselhos, ó Pai, da Tua palavra estejam arraigados, Senhor, em nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Nós vemos o texto de Efésios, onde Paulo escreve aos Efésios, né, dando orientações à sua igreja, a igreja do Senhor, né, a respeito, neste caso, né, das obrigações do casal, né, das obrigações como família, dos deveres conjugais, né, do homem para com a mulher e também da mulher para com o homem. O texto que eu trouxe hoje vai ser um pouco mais direcionado aos homens, mas porém com grande facilidade nós aplicamos também às mulheres, né? Antes de a gente começar a dialogar, antes de nós começarmos a falar, quero contar 3 histórias bem rápidas aqui, né? 3 situações de um lar, né? 3 situações que são bem comuns, né? São bem comuns no nosso cotidiano. Frequentemente nós ouvimos situações semelhantes a essa. Primeira situação, imagina um casal, uma família onde a esposa trabalha também fora, né? Mas ela tem aí o seu cônjuge, o seu marido, que frequentemente muda de emprego, né? Trabalha um tempo numa empresa, trabalha um tempo em outra, vive muito tempo desempregado, né? E a gente percebe que com o decorrer do tempo, né, o casamento começa a entrar em crise, o casamento começa a ter um desgaste, né? E frequentemente este líder da casa, ele sai do emprego, talvez porque não gostou, talvez porque as coisas não são do jeito que ele gostaria que fosse, né? E ele acaba por não indo mais, começa começa no emprego e não continua, e frequentemente muda, né? Trazendo toda a responsabilidade financeira de provisão para a sua esposa, né? Só que ao mesmo tempo ela percebe que não existe aquela situação em que o seu marido ajuda frequentemente, né? Ele começa a priorizar as suas atividades, começa, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Mas mesmo estando desempregado, ele tem as suas atividades das quais ele não abre mão, né? E ela se vê de repente numa situação em que
por exemplo, num casal de 2 filhos, ela se vê numa situação em que ela tem um terceiro filho para cuidar, né? Uma terceira pessoa em que ela deve dar toda a assistência, já que este não traz a provisão necessária para o seu lar, né? Existe uma outra situação, né? Uma outra situação em que nós temos maridos, né? Homens que são extremamente controladores. São pessoas, imagina um lar onde o marido é extremamente controlador, né? Extremamente controlador, rígido, né? Onde se a mulher quiser espirrar, ela tem que ir no outro cômodo da casa, porque se espirrar perto dele, ele vai reclamar, né? Mas enfim, uma pessoa que extremamente controladora, conheci muitas pessoas assim, né? Mas que tem um bom emprego, né? Tem um bom salário, ele consegue pagar todas as contas, né? Dá toda a assistência financeira para o lar, né? E a família não passa necessidades. Logo, consequentemente, talvez a esposa não tenha o que reclamar desse marido, né? Ela não tem o que reclamar porque financeiramente ele sustenta toda a casa. Financeiramente ele dá toda a assistência necessária, né? Porém, mal dá ouvidos à sua esposa, mal ouve ao que a sua esposa tem a dizer, né? Trata-a como se fosse uma outra criança dentro da sua casa, né? Ou seja, que talvez a opinião dela não tem valor algum, né? Se perguntar para ele como está a situação financeira da casa, ele logo fica bravo, né? Logo se enfurece, né? Uma pessoa, eu quero falar para os irmãos, imagine aí uma pessoa extremamente controladora, né? E a pessoa acaba tendo dificuldades de se relacionar, né? A mulher acaba tendo dificuldade de se relacionar com uma pessoa assim, né? Isso, claro, ao longo dos anos que as coisas vão acontecendo, né? O relacionamento talvez vai se desgastando, né? Como eu disse, financeiramente está tudo bem, mas existem outras coisas que ficam em aberto, né? Uma terceira situação, né? Onde a mulher e o marido trabalham de forma integral, né? Trabalham arduamente de forma integral, ou seja, os dois têm as suas vidas profissionais muito bem resolvidas, né? Consequentemente, a sua vida financeira também muito bem resolvida, né? Porém, né? A mulher vive angustiada com o estilo de vida passivo do marido, né? Dizendo que ele não tem iniciativa para fazer nada, né? A não ser ir trabalhar todo dia, né? A casa precisa de manutenção, a bicicleta das crianças fica quebrada há meses e o homem não toma uma providência, né? Não toma jeito para nada, né? Se tiver que fazer uma manutenção na casa, limpar um terreno, né, o jardim da casa, vai ficar lá para os bichos comer, né? Porque o homem não faz nada, né? Ao contrário disso, né? Ele gasta todo o seu tempo, talvez no trabalho, e quando está fora do trabalho, talvez em redes sociais, talvez fica longos períodos no notebook ou então no seu celular, né? E isso é um quadro que nós temos com frequência nos nossos lares, né? Então nós temos 3 lares distintos com situações diferentes, mas que culminam em problemas que são muito semelhantes, né? Que diz respeito à liderança do lar, que diz respeito a uma liderança que tem se mostrado falha, que tem se mostrado, né, insuficiente para suprir as necessidades daquela casa, né? Seja qualquer uma das 3,
né? Nós vemos exemplos de liderança, prioritariamente então masculina, que deixam a desejar dentro da casa, né? Não está falando aqui ninguém, irmãos, que tem 30, 40, 50 anos de casado, né? O que nós estamos trazendo aqui são pequenos aconselhamentos, né? Coisas que nós vamos lendo, vamos aprendendo, né? O Senhor vai ministrando em nossos corações, para que então nós possamos compartilhar com os irmãos, né? Eu só tenho 15 anos de casado, então tem pouco tempo. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que têm muito mais tempo que eu e têm muito mais experiência para passar, não só para mim, mas como para qualquer um dos irmãos aqui, né? Mas o que eu quero deixar aqui é algumas palavras, né, para nós meditarmos na palavra do Senhor, né, e termos liderança segundo o coração de Deus, né, sermos líderes na nossa casa, né, segundo o coração de Deus, né, esse exemplo de liderança que serve, uma liderança que ela realmente serve, né, afinal de contas, né, nós nos casamos, né, para que um sirva o outro, né, de forma mútua, né? Glória a Deus. Contudo, né? Seguindo adiante, né? Então são 3 lares diferentes, 3 situações diferentes, mas que nos mostram, né, que existem problemas que precisam ser resolvidos, né? E problemas de liderança, problemas de liderança. Talvez por nós, exerçamos uma liderança, talvez muitas vezes falha, porque muitas vezes nós nos espelhamos na liderança que nós temos mais próxima de nós, desde que quando crianças, ou seja, a liderança do nosso pai, né? Talvez uma liderança de um tempo mais antigo, né? Ou de diferentes regiões do nosso país, talvez por influência de amigos, talvez por influência da mídia também, né? E o que nós vemos frequentemente, que a mídia, né? A mídia televisiva, a jornalística, né? Ela tem influenciado muito no comportamento dos irmãos, né? No comportamento da nossa sociedade. Então, queira você ou não, a mídia influencia na sua casa. A mídia, ela vai influenciar no comportamento dos seus filhos. A mídia vai influenciar no comportamento do seu esposo. A mídia vai influenciar no comportamento da sua esposa. De uma maneira ou de outra, nós temos muitas influências, né? Que por vezes são muito danosas à nossa família, né? Então, nós precisamos, né, olhar para a palavra de Deus, né, e atentarmos para o que o Senhor diz para a sua igreja, o que o Senhor diz para a sua família, já que a mídia hoje, ela tenta trazer uma imagem distorcida da família, ela tenta trazer e convencer você de uma imagem totalmente distorcida da família. Mas eu quero dizer para os irmãos que desde Gênesis o Senhor instituiu a família, e essa família que Deus quer é uma família preciosa, aonde homem e mulher vivam de acordo com a palavra de Deus. Não o que as pessoas querem que você faça, ou da maneira que você viva, mas o que o Senhor instituiu foi uma família, né? Deixará, pois, o homem, o seu pai, sua mãe, e unir-se-á, né? Se ajuntará a sua mulher, né? E ambos serão uma só carne. Essa é a palavra de Deus. Essa é o que preconiza a palavra de Deus, é que nos mostra a palavra de Deus, né? Então, a incumbência, né, a responsabilidade de liderança no lar, conforme o texto que nós lemos, né, ele frequentemente e certamente recairá sobre o homem,
né? O homem tem essa responsabilidade. A mulher, ela cobra essa responsabilidade do homem, né? A mulher cobra essa responsabilidade do homem, né? Imagine Deus, né? Mas Deus, irmãos, olhando para esse texto também, olhando a partir inclusive do versículo 22, né? Nós vemos que o Senhor diz assim, né? Usando a vida de Paulo, fala assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador, né? E infelizmente nós temos exemplos de liderança que tentam, né? Eu vou dizer dessa forma, tentam fazer dessa forma como de acordo com a palavra de Deus, mas se esquecem que essa liderança é uma liderança que serve, é uma liderança de servo, e não uma liderança, né, com autoritarismo, né, não uma liderança que massacra, não é uma liderança que machuca, não é uma liderança que impõe as coisas, né? Porque em primeiro lugar, né, eu quero deixar 5 pontos aqui, né? Em primeiro lugar, irmãos, o marido amoroso, o marido que lidera, né? Ele deve ver a esposa como uma parceira, né? Em primeiro lugar, então, o marido deve ver a esposa como uma parceira, né? A esposa, irmãos, não é um troféu, né? Ela não é um troféu que você ganhou lá no campeonato de futebol pelo seu esforço e você coloca na parede como um troféu, né? Mas, né, ela é um ser humano vivo com quem você deve se relacionar, né? Com quem você deve se relacionar. Não é uma pessoa a ser dominada, né? Porque muitos têm essa visão, né, da servidão, da sujeição da esposa, como ela que tem que ser dominada, né? Mas é alguém que precisa ser reconhecida, alguém que precisa ser reconhecida e que também tem os seus próprios objetivos, alguém que tem também os seus próprios objetivos, né? Mas ela deve ser tratada como uma parceira, de quem o marido desenvolve o quê? Um relacionamento. Não um relacionamento de servidão, mas um relacionamento de companheirismo. O Senhor disse: serão os dois uma só carne, né? Estarão andando lado a lado. O Senhor, né, quando viu que não era bom que o homem estivesse só, Ele lhe fez o quê? Uma adjutora, uma companheira, que estivesse de igual para com ele. De igual para com ele. Ou seja, Deus fez uma companheira para Adão, e não uma serva, e não uma pessoa que fosse subjugada pelo seu marido, né? Então, a ideia da esposa ser parceira, ela é antiga, desde a criação do mundo. É desde a criação, desde Adão e Eva, Deus já instituiu dessa forma. Glória a Deus. Então, perceba, irmãos, que em Gênesis, Deus instrui aquele casal para que ele domine todas as coisas. Os peixes do mar, os animais da terra. Deus instituiu isso para o casal, para que juntos dominassem a terra. Junto eles dominassem a terra e também perpetuassem a sua descendência. Glória a Deus. A parceria, então, ela deve permear o casamento. Ela deve permear, aplicar o conceito à área de tomada de decisões, né? Ou seja, o marido não deve decidir tudo sozinho, mas em comum acordo com a sua esposa, né? Talvez em determinado assunto você tenha mais conhecimento que ela, né?
mas também não devemos desprezar o pouco que o outro sabe, né? Porque o pouco que o outro sabe, mais o pouco que eu sei, né? Nós conseguimos talvez chegar num acordo que seja melhor para ambos, né? E é engraçado que sempre o marido que ama a sua esposa, o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele sempre tomará decisões, né, que favoreçam muito mais a esposa. E de semelhante modo, a mulher, juntamente com seu marido, tomará decisões que favoreçam mais o seu esposo, né? Agindo dessa forma, nós conseguiríamos chegar numa equação que tenha equilíbrio, né? Conseguiríamos chegar numa equação que tenha um equilíbrio, que seja bom para ambos, ou seja, é bom para a família, é bom para a família, né? A gente sabe, irmãos, que muitas das nossas decisões, principalmente quando nós já temos filhos, né? As decisões que nós tomamos é sempre objetivando, almejando o melhor para os nossos filhos, né? Muitas vezes nós, como pais, como mães, deixamos de lado as nossas vontades, né? E tomamos as nossas decisões baseados no amor que nós temos para com os nossos filhos. E isso é louvável também, né? Mas tudo isso é feito com o quê? Com parceria, né? Com essa mutualidade entre homem e mulher, entre esposo e esposa, né? Entre marido e mulher. O marido que ama a esposa sempre pensará no que é melhor para ela, e a sua ênfase será em conduzir a decisão a esse objetivo, né? E como eu disse, de semelhante modo a esposa também que ama o marido, o seu foco estará sempre em agradar o seu esposo, em agradar o seu esposo, né? Então nesse processo todo, né, não pode existir um jogo de manipulação, eu tentar manipular a decisão da minha esposa para que a coisa venha para o meu lado, e de semelhante modo a esposa não manipular a decisão do esposo de modo que a situação final agrade ela. Ou seja, nós temos que abrir mão dos nossos interesses, nós temos que abdicar das nossas vontades para atender à vontade do nosso cônjuge, né? Então, a palavra de Deus nos diz, né? Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E como Cristo amou a igreja, né? Entregando-se por ela. Então, o processo de decisão, essa parceria, não pode ter manipulação. Não posso manipular a decisão para que, né, como dizem alguns, né, puxando a brasa, né, para minha sardinha, né, pro meu lado, né? Não pode ser dessa forma, né? Nós temos que tomar decisões, né, sempre objetivando o melhor para o nosso companheiro, para a nossa companheira, né? Glória a Deus por isso. Existe uma situação também, irmãos, que naqueles exemplos daqueles lares que eu passei para os irmãos, que muitas vezes o homem acaba abdicando tanto que ele vai abdicar também o poder de decisão que ele tem, e acaba delegando tudo para a esposa, né? Ele acaba entregando tudo. Deixa com ela que ela sabe o que quer, deixa com ela que ela toma a decisão, e ele deixa de participar desse processo de decisão que é tão importante para o lar, né? Ele acaba abrindo mão de tudo isso, ou seja, ele começa a exercer uma liderança que não serve, né? Uma liderança que deixa de ser uma liderança, né? O conceito de parceria aí acabou, porque ele está delegando poderes a outra parte para tomar a decisão final. Claro que existem situações e situações, mas a regra geral, irmãos, de forma geral, ambos devem decidir junto as questões familiares, as finanças de casa, né? As decisões a respeito dos filhos.
ambos devem decidir de comum acordo. Deve existir essa parceria entre o casal, né? Seja na área financeira, seja na área dos filhos, não importa. Você não pode, né, maridos, vocês não podem delegar isso à sua esposa. E de semelhante modo, as mulheres também não devem delegar todas as decisões também ao seu cônjuge, né? Senão, de igual maneira, perde essa característica de mutualidade, de parceria, né? Seguindo adiante, irmãos, que a hora passa muito rápido, teria bastante coisa aqui. Um marido amoroso, irmãos, segundo lugar, comunica-se com a sua esposa, né? Nós vimos naqueles exemplos, né, que um dos problemas que existia era a falta de comunicação, né? Alguns até se comunicavam, mas entravam em conflito. Outros não se comunicam de maneira nenhuma. O grande problema, né, nosso, muitas vezes, é a falta de comunicação, né? Muitas vezes, nós como casais, nós não conversamos, nós não falamos, nós não conversamos com a nossa esposa. Esposa não conversa com seu marido, se bem que é muito mais da mulher ela querer conversar, ela querer dialogar, ela querer dividir os seus problemas. Já o homem, ele é mais fechado para essas coisas, né? Ele costuma se preservar mais, né? Só que ele se preserva muitas vezes em excesso, né? E acaba não comunicando muitas vezes as suas necessidades, né? Os seus problemas, né? Para a sua esposa, né? Então, não é aconselhável, né, que haja essa falta de comunicação, né? E eu sei que nós, como homens, nós temos que nos esforçar demais. Nos esforçamos demais, muitas vezes, para nós abrirmos o nosso coração. Eu sei que é difícil, mas é necessário, muitas vezes, nós mantermos essa comunicação com a nossa esposa, né? E você pode ter certeza de uma coisa, que o desejo mais profundo da sua esposa é te conhecer melhor, é conversar mais com você, é falar mais com você, conhecer mais os seus problemas, né? Claro, e a mulher também deve agir com sabedoria, né? Quando o seu marido também compartilha muitas das suas questões, né? Às vezes, a esposa sufoca a comunicação do seu marido por meio de um espírito contencioso ou de respostas que expressam julgamento, né? Existiu uma situação que o marido decidiu parar de contar, né, os seus pensamentos à sua esposa, porque todas as vezes ela discordava das ideias dele, discordava dos projetos dele, né? Ou seja, trazia uma mensagem negativa para ele, né? Não trazia uma mensagem que incentivava, ou que apoiava, ou que traria, né, ou que fizesse ele enxergar talvez num outro prisma, mas pelo contrário, né? Nessa situação, a mulher muito mais contendia com o marido, com as questões dele, do que realmente ajudava ele nos seus problemas. Então, hoje nós temos uma sociedade, irmãos, e isso tem entrado dentro dos nossos lares, né? Onde nós preferimos nos comunicar com quem está do lado de fora, com quem está distante, né? Com quem está fora, né? E é tão comum, irmãos, nós vemos famílias, eu não estou dizendo que isso não acontece em casa, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, tem hora que você tem que vigiar, irmãos, porque às vezes você está tão concentrado, né, numa atividade, no seu notebook ou no seu celular, que você deixa de compartilhar momentos agradáveis com a sua família, momentos de comunhão, momentos de oração, momentos de leitura da palavra. Você deixa de realizar muitas coisas com a sua família, porque você prefere se comunicar com quem está fora,
com quem está longe e não enxerga quem está do seu lado, precisando muitas vezes de uma palavra, precisando muitas vezes de um apoio, precisando de comunicação. Precisando de comunicação. Então, é preciso, né, que haja esse resgate dessa comunicação intrafamiliar, dentro do lar, entre as famílias. Quantas vezes você já parou? Essa semana, olha, essa semana, quantas vezes nós paramos, né, numa mesa e gastamos meia hora de conversa com a nossa família? Meia hora de conversa. Existem pessoas, existem casais que não têm meia hora de conversa, irmãos. 5 minutos de prosa, né? Como diz o ditado. Não tem. Por quê? Porque nós preferimos nos comunicar com quem está fora, com quem está distante, né? E perdemos um tempo precioso, um tempo maravilhoso com a nossa família. Então, é preciso muitas vezes nós, como líderes, né, do nosso lar, como uma liderança que serve, né, também impormos limites, né, impormos limites aos outros meios de comunicação. O melhor meio de comunicação que existe na sua casa, você pode ter certeza disso, é entre você e a sua família. Esse é a melhor forma de comunicação, né? Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, um marido amoroso coloca a esposa no topo de sua lista de prioridades, né? Todos nós vivemos de acordo com prioridades. Todos nós, irmãos, estabelecemos prioridades na nossa vida. Seja na vida financeira, seja na vida no nosso lar, seja na vida profissional. Todos nós estabelecemos prioridades. Estabelecemos prioridades na nossa vida, né? E como nós gastamos o nosso tempo, né? Porque sempre existe um tempo, né, que talvez você fale, eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer, né? A gente volta de repente para aquela situação anterior. Eu prefiro me comunicar com quem está longe. Eu prefiro me comunicar com quem eu nunca tive um contato físico, né? Nunca nem conheci a pessoa. Eu prefiro me comunicar com quem está lá no Japão, né? Então, como eu gasto meu tempo, como eu invisto meu dinheiro, como eu uso minha energia, né? Isso são as nossas prioridades, né? Então, muitas coisas competem a nossa atenção no casamento: trabalho, afazeres, filho, compromissos externos, talvez as necessidades dos nossos pais. Hoje mesmo eu tive que sair correndo, assim que nós saímos da EBD, para levar a minha sogra até o hospital, porque ela não estava passando bem, né? Ou seja, existem sim situações em que você muitas vezes tem que abdicar de um almoço na família para você dar assistência a um outro familiar, né? Isso, irmãos, é comum, acontece. Mas será que é todo dia que acontece isso? Será que é toda vez que acontece isso, né? Então, nós poderíamos ter estabelecido uma prioridade, mas houve um imprevisto, né? Aí é onde você tem que mediar o que é um imprevisto, né? O que pode ser resolvido e qual é a minha prioridade, né? Então você pesa na balança e coloca aí a sua atividade a seguir, né? Então, a esposa, irmãos, ela necessita dessa prioridade, né? Ela necessita dessa prioridade, porque muitas vezes os nossos filhos, né? O nosso trabalho, o nosso dia a dia acaba sufocando, né? E nós colocamos essas como sendo as nossas prioridades do nosso dia, né? E muitas vezes esquecemos de dar atenção, né, à nossa esposa. E da mesma forma, né, a esposa acaba deixando de dar atenção ao seu cônjuge, né, ao seu marido. Talvez pelas diversos afazeres que tem durante o dia, né? Algumas têm dupla jornada, trabalham fora, trabalham em casa, né? E muitas vezes não consegue estabelecer uma prioridade, né?
mas um marido amoroso coloca a esposa sempre no topo das suas prioridades, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, irmãos, o marido amoroso ama a esposa de maneira incondicional, né? Não é aquela história, irmãos, que se você fizer assim para mim, aí eu vou te amar, aí eu vou passar a gostar de você, né? Você não faz do jeito que eu quero, você não faz tudo que eu quero, assim fica impossível te amar. Não é dessa forma. O amor incondicional, ele não enxerga essas coisas, né? Essas coisas são resolvidas de outra forma, né? O amor incondicional significa que amamos a pessoa e por isso buscamos o seu bem-estar, né? A despeito de qual seja a sua resposta a nós. Isso é profundamente contracultural. As ideias contemporâneas de amor seguem a linha: amarei você se você me amar, né? É um amor condicional, né? Então, a sociedade hoje mostra esse amor pra gente, né? A cultura hoje mostra esse amor pra gente. É um amor condicional. Eu faço se você fizer. Eu amo se você amar, né? Então, é um amor condicional. Nossa tendência, né, irmãos, a tendência do ser humano é ser egocêntrico, né? É trazer tudo para si, é ser o centro das atenções, né? E até mesmo no casamento, o foco do nosso esforço se encontra em satisfazer as próprias necessidades, né? E quando alguns chegam ao cúmulo de dizer que todo comportamento tem relação aos outros, é motivado pelo desejo de ter as nossas necessidades satisfeitas. Ou seja, eu faço porque eu estou objetivando, eu estou almejando que a pessoa faça da mesma forma comigo, né? Eu faço porque eu sei que eu fazendo, eu terei as minhas necessidades atendidas. Esse é um amor condicional, não é um amor incondicional. Não é o amor que o apóstolo Paulo recomenda aos maridos aqui, que amem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, né? Se nós olharmos para isso, Cristo amou a igreja, né? Cristo amou o pecador, mas o pecador amou a Cristo? Não, Ele nos amou antes, né? Sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Isso é um amor incondicional, né? Louvado seja Deus. Então, todos nós gostamos de pensar que alguém nos ama incondicionalmente, né? Todos nós gostamos disso. O filho anseia por esse amor da parte dos pais, mas o marido e a esposa também desejam amor incondicional um do outro, né? A sua esposa deseja esse amor da sua parte. O seu esposo deseja esse amor da sua parte. Esse amor incondicional. Glória a Deus. Há muitos maridos, né, que se veem como líderes machões, mas esperam que a esposa assuma a liderança na questão do amor incondicional. Estão sentados no banco de trás dizendo: quando ela decidir ser carinhosa, quando resolver pensar nas minhas necessidades, quando decidir ser mais responsiva, então passarei a amá-la. Mas um marido saudável assumirá a liderança do amor incondicional, uma vez que essa necessidade é tão fundamental para a saúde emocional de uma pessoa. A maioria das esposas responderá de modo positivo a um marido que ame incondicionalmente. Muitas mulheres vivem assombradas pelo fantasma que diz que, a não ser que elas sejam responsivas, né, sexualmente ou em outro aspecto, de maneira satisfatória, o amor do marido será retido. Isso não produz um casamento saudável, né? Então, nós maridos, né, nós cônjuges, né, devemos amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Em quinto lugar, para a gente finalizar, um marido amoroso está comprometido em descobrir
e satisfazer as necessidades da sua esposa. Talvez isso pareça redundante, né? Talvez pareça uma repetição do que nós acabamos de falar, né? Do amor incondicional, né? Mas observemos, irmãos, que muitos não entendem essa necessidade, né? Muitos não entendem as necessidades da sua esposa, né? Consequentemente, em sua ignorância, não fazem nenhum esforço para satisfazer essas necessidades. Alguns maridos acreditam que se tivessem emprego fixo e trouxerem para casa um salário decente, estarão completando assim o seu papel de marido, né? Em semelhança àquelas histórias que nós lemos, né? O marido que provê financeiramente a casa, muitas vezes ele acha que está fazendo mais do que a sua obrigação e não precisa fazer mais nada. E não é essa a verdade. É fato sim que a sua esposa deseja, né, que o seu marido dê a provisão, né, financeira para o seu lar, mas ela não é o seu tudo, né? A provisão financeira não é tudo. Ela vai muito mais além do que isso, né? Então, mas todos nós, sejam homens e mulheres, nós temos a necessidade, né, emocional, né, que é sentir-se cuidado um pelo outro, né? Uma das grandes necessidades nossa é sentir-se cuidado pelo seu companheiro, pela sua companheira, né? Glória a Deus. O marido funcional descobrirá a principal linguagem do amor de sua esposa e falará com regularidade ao mesmo tempo e usará um pouco das outras também. A esposa viverá com o tanque cheio de amor cheio e há grandes chances de que ela admire grandemente e reaja de forma positiva ao marido que satisfaça as suas necessidades, né? Glória a Deus. O marido amoroso também se preocupa com a autoestima de sua esposa. Se ela encontra satisfação e propósito a jogar voleibol, ele será o seu torcedor número 1. Ou seja, né, os projetos que cada um de nós temos, né, devem ser valorizados pelo cônjuge, né? Os projetos que seu esposo tem, você deve ser a primeira pessoa a apoiá-lo. Os projetos que a sua esposa tem, você deve ser a primeira pessoa a apoiá-la, a incentivá-la, né? A ajudá-la de maneira, né, enérgica, de maneira fervorosa. Glória a Deus por isso. Ajudá-la. E com certeza ela vai sentir-se amada, sentir-se respeitada, sentir-se valorizada, né? E de igual forma também o marido, né? E de igual forma, irmãos, para a gente finalizar também, um marido amoroso, disse que aquela era a última, mas tem mais um, procura ser o modelo, né, espiritual e moral da sua casa, né? O homem também possui esses valores, né? Valores espirituais e morais, né? E ele precisa ser o exemplo disso tudo, né? O exemplo na sua crença, o exemplo na sua fé, o exemplo no seu trato, o exemplo na caridade. Ele precisa ser o exemplo também, né? Numa família saudável e amorosa, aquilo que o homem valoriza será mostrado por sua maneira de viver. Quanto mais perto estiver de viver com base em crenças espirituais e morais adequadas, mais será respeitado por sua esposa. Quanto maior for a diferença entre aquilo que ele diz e aquilo que ele realmente faz, maior será o desrespeito que chamará para si. Ou seja, devemos de viver de acordo com aquilo que nós somos, com aquilo que nós cremos. Devemos viver de tal forma que sejamos exemplos na nossa casa para as nossas esposas, né? As esposas para o seu marido e ambos para os seus filhos, né? Devemos ser esse exemplo, né?
Embora, irmãos, não seja aí uma lista completa, existiriam tantas outras coisas que poderíamos falar, né? Essas 6 características, irmãos, elas apresentam um pequeno aconselhamento, né? Que nós, como homens, como líderes da nossa casa, né? Devemos exercer em nosso casamento, na nossa casa, né? Se você quer ter um casamento abençoado, viva-o segundo a palavra de Deus. Se você quer ter um casamento abençoado, siga-o, né? Viva-o de acordo com o que o Senhor diz na sua palavra, né? Então, respeitando um ao outro, né? Vivendo em mutualidade, né? Tendo o seu cônjuge como um companheiro, da qual você divide os seus problemas, as suas aflições, né? Não é um controlando a vida do outro, mas é um agindo de maneira que agrade o outro, que as nossas decisões, né, elas sejam para agradar o nosso cônjuge, né? E você, homem e mulher, que a sua decisão seja para agradar o seu cônjuge, não para agradar a si mesmo, mas aquele que você escolheu para habitar, como seu esposo ou como sua esposa. Amém, queridos? Que Deus abençoe, né? Fiquem com esta palavra, que o Senhor venha a cada dia trazer graça, né? Luz sobre o seu casamento, né? Que é algo que o Senhor, né, planejou, é algo que o Senhor colocou na vida de vocês, é a instituição da família, a qual o Senhor colocou, né? O Senhor instituiu através da sua palavra, né? Ainda que a sociedade tente destruir a família, né? O Senhor, através da sua palavra, nos trará sempre orientação para nós preservarmos a nossa casa, para nós preservarmos o nosso lar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.